Vamos lá. Olá, internautas, aqui da TV 61, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio. Como é que vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Boa tarde a todas e todos. Tudo bom? No bate-papo com o Hélio de hoje, nós vamos falar da filiação do general Santos Cruz, o que sinaliza aí uma divisão da ala militar entre Moro e Bolsonaro. Vamos falar também da terceira via e do Mandetta, né? Comentários de que ele estava desistindo da candidatura, mas parece que vai permanecer pré-candidato. Vamos falar da não exigência pelo governo federal da vacinação para a entrada no país, o que está gerando uma polêmica, especialmente porque muitos países europeus estão com novas ondas de contaminação pelo Covid, e novas cepas também surgiram em vários lugares do planeta. Então, essa necessária precaução não está sendo levada em conta pelo governo de Jair Bolsonaro. Vamos falar também do orçamento secreto. E no baú do Hélio, o Hélio prossegue rememorando sua viagem a Cuba no início dos anos 90. Ô, Hélio, essa filiação do general Santos Cruz ao Podemos, que é o partido que o Moro se filiou para concorrer à presidência da República, demonstra que uma ala dos militares vão fechar com um ex-juiz, com um ex-ministro, né? Dividindo aí o apoio com Bolsonaro. É isso, é? É isso, Negrão. O general Santos Cruz, desde que ele saiu do governo, ele tem se revelado um opositor de Bolsonaro. Ele tem feito declarações, artigos, assim como o general Rego, né, Barros Rego, que foi o porta-voz, que também escreve sempre artigos criticando o Bolsonaro, já numa linguagem mais cifrada, uma linguagem mais comedida, mas a aderência do Santos Cruz ao Podemos, logo depois do Moro se filiar ao partido, é uma demonstração clara de que há uma divisão entre os militares, né? Há aqueles militares bolsonaristas, vamos dizer, representados principalmente pelo general Heleno, pelo general Braga, que é o ministro da Defesa, o general Heleno, que é o chefe do GSI na presidência, e outros, mas os militares não estão homogeneamente com Bolsonaro, né? Há uma divisão, e isso é interessante, porque isso, de alguma maneira, reforça a candidatura do Moro. Aí, Negrão, a gente tem que reconhecer algumas coisas. Primeiro, que a gente goste ou não, o Moro entrou com força na disputa. Ele entrou com força. Ele, vamos dizer assim, ele pega um eleitorado bolsonarista arrependido. Ele pega esse... A gente viu que o Bolsonaro perdeu muito apoio do que ele obteve na eleição de 2018 para cá. E esse eleitor está tendendo a ir para o Moro. Tanto é que já são várias pesquisas que apontam o Moro na faixa de 10%, 11% de intenções de voto. Isso é uma coisa que é importante. E esse apoio militar, ele ajuda a quebrar um pouco essa coisa de que as Forças Armadas são bolsonaristas. Tal. Existe um imenso contingente bolsonarista nas Forças Armadas, nas polícias, mas o Santos Cruz é um general respeitado pelos seus colegas, né? E assim como o Rego e outros que possam aderir à campanha do Moro. Mas outra coisa que a gente tem que constatar é que esse apoio que a mídia, principalmente as emissoras de televisão, estão dando ao Moro, está ajudando bastante a ele. Né? Está até vergonhoso, tá? Chega a ser vergonhoso. Eles estão descaradamente mostrando apoio ao Moro, CNN, Globo News, estão muito claro assim, que o Moro está dominando o ambiente deles. Eles hoje são um queridinho da mídia. Já falamos aqui, a mídia vai mudando, mas o Moro hoje é o queridinho da mídia. Que sempre gostou desse udenismo, dessa coisa moralista, desde que não funcione contra eles, desde que os preserve, né? Esse sentimento hipócrita, falso moralista.
Porque, Negrão, é uma coisa que a gente tem que entender. Você criticar a Lava Jato, os métodos da Lava Jato, criticar a atuação do Moro, do Dallagnol, não significa defender a corrupção. Os que fazem isso para defender a corrupção, para se defender, não estão do mesmo lado que a gente deve estar. Né? Quer dizer, combater a corrupção é essencial, é importantíssimo. É obrigação, não é bandeira de governo, é obrigação de qualquer governo. Agora, não pelos métodos que Moro, Dallagnol e companhia, com apoio desmedido da imprensa brasileira, foi o que eles fizeram, que foi, na verdade, a execução de um projeto político inspirado nos Estados Unidos, e não adianta ficar conspiração, teoria da conspiração. Não, está provada a ligação de Moro. Não é à toa que Moro é uma das poucas... Quantos brasileiros já entraram no prédio do CIA, o Negrão? Quantos já entraram lá naquele prédio em Langley, Virgínia? Ora, está mais do que demonstrado essa inspiração norte-americana sobre Moro. Mas ele está aí navegando como candidato. Agora, segundo as pesquisas, Negrão continua perdendo feio. Ele está ali disputando com o Ciro Gomes o terceiro lugar. Está mais para ele do que para Ciro. Né? Vai disputando o terceiro lugar. E aí, Negrão, começam a aparecer, já se falava, mas agora começa a se oficializar outros candidatos, como a Simone Tebet, pelo MDB. Eu acho que ela vai acabar não sendo candidata. O MDB ele coloca candidato, depois ou ele tira o candidato, ou ele, para usar uma expressão antiga, cristianiza o candidato. Ou seja, ele deixa o candidato entregue à própria sorte e vai apoiar outro. Isso aí, Negrão, vem de Cristiano Machado, o candidato do PSB da época, lá atrás, antes do golpe militar, que foi cristianizado. Eu acho que talvez no futuro a gente possa usar a expressão ciranizado. Quem sabe o PDT não vai ciranizar o Ciro, ou o MDB não vai tebetizar a Simone Tebet, que é bastante possível. Mas aí você vê o Mandetta. O Luciano Bivar, que não é boa gente, não é boa coisa, ele saiu de uma reunião do novo União Brasil, que é uma soma de DEM e PSL, o partido antigo do Bolsonaro, dizendo que o Mandetta tinha desistido da candidatura. Todo mundo deu isso, o Mandetta desistiu, vai ser esse candidato no Mato Grosso do Sul. Né? Aí o Mandetta foi para a televisão e disse que não, eu continuo candidato, não desisti de nada. E aí fica aquele mal-estar. Quer dizer, o Mandetta é DEM, o Luciano é o líder do PSL, os dois partidos que se fundiram. Então, você já começa a ver aí uma movimentação. O que dizem as más línguas, eu acho que essas más línguas têm algum fundamento, é que o Luciano Bivar quer ser ele o candidato. Ele quer ser o candidato. Você vê, o cara inexpressivo, meio medíocre, quer ser o candidato a presidente e está rifando o Mandetta. Isso mostra que essa União Brasil ainda vai ter muito problema para resolver. Muita gente vai sair do partido, muita gente vai entrar nesse partido, muitos vão para o bolsonarismo, né, vão apoiar Bolsonaro, e não se descarta a possibilidade do União Brasil vir apoiar o Moro. Não se descarta essa possibilidade, porque o PL do Valdemar Costa Neto tinha acordo, por exemplo, com o ACM Neto na Bahia. O PL iria apoiar o ACM Neto para o governo da Bahia. O Bolsonaro entrando falou negativo, não vai apoiar ACM Neto na Bahia, não vai apoiar petista não sei aonde, não vai apoiar Rodrigo Garcia Tucano no São Paulo. Bolsonaro fechou essas portas. Então, o ACM agora vai precisar de um candidato a presidente que o impulsione na Bahia. E ele pode tentar levar esse União Brasil, que tem um componente antigo do bolsonarismo, do PSL, a apoiar o Moro. Enfim, Negrão, eu estou falando tudo isso para dizer que o quadro está movimentado. O quadro já está movimentado. Não está longe da eleição ainda, mas o Lula continua liderando. Saíram algumas pesquisas hoje, saiu inclusive uma do IPESP, que é do Antônio Lavareda. O Poder 360 fez um apanhado aí de pesquisas de intenções de voto.
Lula continua liderando, tanto no primeiro turno, quanto derrotando todos os candidatos no segundo turno. O Moro derrota Bolsonaro no segundo turno, e agora nós vamos ver essa guerra. Agora, a guerra do Moro é mais contra o Bolsonaro do que contra o Lula, porque o objetivo do Moro é ir para o segundo turno no lugar do Bolsonaro, para enfrentar o Lula no segundo turno. E aí o Moro acha que vai aglutinar não só os bolsonaristas, como todos os antipetistas, anti-esquerda que existe no país. Então, é um quadro movimentado. Agora, a mídia devia se dar o respeito, sabe, Negrão? Tudo bem, eu acho que os veículos, não as televisões e rádios, que são concessões públicas, os jornais, as revistas, têm direito de dizer quem são seus candidatos, mas não podem influenciar o noticiário jornalístico por isso. Tem que tratar jornalismo como jornalismo, opinião como opinião, jornalismo como jornalismo. Agora, emissoras de rádio e televisão são concessões públicas, são concessões do Estado. Não podem tomar partido, tem que manter equivalência entre os candidatos. E esse apoio ao Moro já está se tornando um caso de polícia, a maneira como eles estão levantando a bola do Moro. Exatamente, é uma bajulação, né? Você pegar jornalistas experientes, né? Jornalistas já com muita estrada, muito chão, aí, fazendo uma bajulação, tentando plantar, né, situações que não existem para o Moro, né? Em relação às debilidades que ele tem. Né? Continua, Alegrão, desculpe te interromper. Não, é isso mesmo, concluir. Em relação às debilidades que ele tem, né? Então fica tentando fazer uma correção que não existe. A realidade mostra que o Moro é ruim, não só politicamente, não só como... Né? Você imagina esse sujeito num palanque, né? O sujeito fazendo um discurso. Porque no programa de TV, ali, né, a maquiagem, em todos os sentidos, funciona. Né? Eu quero ver esse cara na rua, indo para o debate, indo para o palanque, enfim. Exatamente, é isso mesmo. E acho que isso tem que ser cobrado, sabe, Negrão? Isso aí tem que ser cobrado. Não dá para você. Já vai ser uma eleição pesada, como eu disse, nas ruas vai ser pesada. O bolsonarismo é violento, os bolsonaristas são violentos, são arrogantes. Então, está perigosa essa eleição. E se você ainda leva isso para a mídia, você piora esse quadro. Exatamente. Hélio, e o orçamento secreto? Eu acho que tinha um outro ponto aqui antes, mas vamos falar do orçamento secreto. Depois a gente fala da vacina. O orçamento secreto, Negrão, você está vendo aí quem são... Quer dizer, a gente já sabe quem são. Quem são Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, inclusive, o pretenso candidato do PSD a presidente da República. Duas figuras que não poderiam exercer o cargo que exercem. Não poderiam ser presidente do Senado nem presidente da Câmara. Não tem ética, não tem qualidade, não tem condições de exercer esses cargos. O que eles estão fazendo agora? Tentando dar uma rasteira no Supremo Tribunal Federal. Os dois, não vem falar que é só o Lira, não. O Rodrigo Pacheco, bolsonarista engomadinho, disfarçado, também. Eles estão querendo omitir do Supremo Tribunal Federal a relação dos deputados, senadores, ministros, governadores beneficiados pelas emendas do orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que tem que revelar os nomes de 2020, 2021 e daqui para frente. Eles estão querendo dar um golpe para só revelar daqui para frente. E estão dizendo, isso aí não tem lista, não tem como... Tem sim, chama o relator do orçamento e exige do relator do orçamento em 2020 e 2021 que entregue a lista. É óbvio que o relator do orçamento sabe para quem que foram destinadas as emendas liberadas por ele. Então, é conversa fiada, é querer dar uma rasteira no Supremo. Se o Supremo tiver vergonha na cara, não vai aceitar isso. E tem que enquadrar esses dois bandidos, porque o que eles estão fazendo é bandidagem. Esconder para onde foi o dinheiro. Isso é corrupção grossa, isso é corrupção grande. É um dinheiro que foi secretamente, inclusive para o governador de Brasília, Ibanez Rocha, é um dinheiro que saiu, foi secretamente para não se sabe quem, parlamentares, governadores, e é o seguinte também, por que eles não querem revelar? Porque você vai fazer uma equivalência entre
a data de votações importantes no Congresso e o pagamento dessas emendas secretas ao orçamento. Vai ficar claro a compra de votos. Eles não querem revelar por isso. Por que também que eles não querem revelar? Porque os deputados e senadores não sabem quantos outros receberam. E sabendo quantos outros receberam, muitos vão ficar irritados por terem recebido menos do que o outro. Então, essa bandidagem do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira tem esses objetivos: esconder da sociedade, mas principalmente esconder do Supremo Tribunal Federal, desrespeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que eu me impressiono é que isso aí está sendo tratado com naturalidade. Eu acho que essa naturalidade com que se tratam determinados assuntos no Brasil está fazendo muito mal ao país. As emissoras de televisão noticiam isso com naturalidade, não como crime, não como manobra, como malandragem, como bandidagem. Noticiam com naturalidade, aí eles dizem que não pode, aí fazem uma crítica, tem que revelar, transparente, usa-se uns certos princípios éticos justos, mas fica nisso, fica nisso. Não dá para conviver com esse tipo de coisa. Tem que atacar mesmo. Eu quero ver qual vai ser a posição do Supremo, porque tem uns ministros lá do Supremo, entre os quais o Gilmar Mendes, que ficam querendo passar pano nessas coisas agora. Gilmar Mendes é um desses, Negrão, sobre o qual eu falei no início. Gilmar Mendes, ele não combate a Lava Jato por princípio, ele combate a Lava Jato para proteger corruptos. A verdade é essa. Gilmar Mendes protege corruptos desde sempre, desde lá atrás, desde diversos casos, desde o amigo dele, senador lá por Goiás, que era amigo dele, que ele protegeu. Então, combater a Lava Jato, corretíssimo. Tomar medidas judiciais para anular os processos, para punir, corretíssimo. Mas não vem com essas jogadinhas para defender corruptos e corrupção, que aí no colo. Né? Então, acho que a gente tem que saber separar as coisas. Enquanto isso, o debate em torno do orçamento da União está aí, né? A gente não está nem sabendo. É outra situação secreta, né? Porque totalmente. Quem no Brasil, Negrão, sabe como está sendo feito o orçamento de 22, como é que é? Ninguém. A imprensa não se interessa, a população fica desinformada, e o grupinho lá da corrupção na Câmara e no Senado e dos interesses particulares vai resolvendo tudo por eles mesmos. Não há debate nacional em torno do orçamento como há em qualquer país sério, em que o orçamento é o debate parlamentar mais importante do ano. Exato. Aqui não. A grande mídia parou de cobrir o debate do orçamento. Parou de cobrir, né? Você não vê. Óbvio. Dá trabalho, Negrão, dá muito trabalho. E hoje a maioria dos jornalistas aí, a maioria não digo, mas muitos jornalistas hoje querem ficar sentado atrás da mesa com o celular, resolvendo tudo pelo celular. É verdade. Hélio, a vacina, a gente está vendo aí a Europa, principalmente a Alemanha, a Hungria, né? E outros países ali daquela região da Europa, a Covid está voltando com força. Na África do Sul, especialmente, se não me engano, tem já uma nova cepa também forte, e aí o presidente Jair Bolsonaro não acha correto exigir a vacinação para a entrada no nosso país, né? E pode ser. Tivemos aí, acho que foi até por conta, né? Acho não, com certeza foi por conta da CPI, da pandemia, que o país avançou muito na vacinação, avançou muito no controle, teve um controle que reduziu bastante o número de casos, de mortes, e a gente correu o risco agora, né? Com essa postura irresponsável. Negrão, nós temos aí, acho também, mais de um aspecto. Um aspecto é o seguinte: a pandemia está crescendo na Europa, é um dado, e alguns fatores que estão sendo levantados para isso acontecer. Primeiro, o baixo nível de vacinação em alguns países, em que está muito baixo. Há uma reação à vacina, protestos contra a vacina. Por exemplo, Portugal, que tem 87% de vacinado, a Irlanda, que tem por aí também, ainda não foram assolados por essa nova onda. Mas países de vacinação mais baixa estão sendo.
E aí, Negrão, aí vai de um para o outro. A gente sabe como se transmite isso, né? Esse fator da vacinação. Há um outro fator, Negrão. Eles começaram a vacinar antes. Então, agora estão tendo mais dificuldade de dar as chamadas doses de reforço. Essas doses que no Brasil já estão sendo ministradas, eu mesmo já tomei a dose de reforço. Essas doses que já estão sendo dadas, lá estão atrasadas. Então, isso também está fazendo com que a população fique mais vulnerável, porque os anticorpos vão reduzindo, né? Então, você tem... E tem o frio, né? Dizem que o frio, não pelo clima frio, é porque o frio leva as pessoas para os interiores, para ficar dentro de casa, dentro dos ambientes fechados. E como a Europa, em muitos países, liberou máscara, liberou distanciamento, por razões econômicas também, né? Então, está criando um campo favorável à volta de uma onda aí da pandemia. E agora, Negrão, surge essa nova cepa na África do Sul, e que está assolando já a África do Sul, Botswana, Lesoto, Namíbia, não sei se mais algum país. E a Europa já está fechando, alguns países da Europa, começando a discutir o fechamento da entrada de pessoas que venham desses países da nova cepa, porque diz que ela é muito perigosa, porque as vacinas atuais não funcionariam para ela. Isso ainda está muito em aberto, eu não estou acompanhando tão de perto, mas dizem isso. Que não... Então, nós estamos tendo recrutamento. Aí vamos chegar ao Brasil, Negrão. Eu falei dessas duas coisas para chegar no Brasil. Você aqui no Brasil tem um índice de vacinação muito razoável, muito bom. A negativa da vacina existe, muita gente não vacinando, mas o índice está bom. Pode ser incrementado. Já a dose de reforço já está sendo ministrada em vários lugares, muitos já receberam. Mas aí você tem dois problemas. Problema um, Bolsonaro, como sempre. Era claro, Negrão, que tinha que haver controle na entrada de estrangeiros e de brasileiros que venham do exterior, mediante comprovação de teste recente e de vacina, como os outros países fazem. Se eu quiser entrar na Europa hoje, eu tenho que fazer um teste aqui no Brasil antes de embarcar no avião e tenho que levar meu atestado de vacina, senão não entro na Europa. Por que o Brasil se recusa a fazer isso? E aquele ministro da Justiça, que é um policial federal, Anderson Torres, que foi secretário aqui do Ibanez, o que já o desqualifica, diz que não. A Anvisa quer fazer isso, e ele, como se fosse um médico, um cientista, disse, não tem, a transmissão não se dá por aí. Ora, quem é Anderson Torres? Se não fosse Bolsonaro, um cara como esse seria ministro de alguma coisa? Não tem condições nem de ser delegado, e vai ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, aí, Negrão, você já tem essa situação. Por outro lado, governadores e prefeitos estão liberando demais. São Paulo já está anunciando que dia 11 de dezembro tira a máscara. Para quê? O Ibanez aqui já tirou a máscara dos locais abertos. Para quê? Qual o problema de continuar usando máscara? O Ibanez está acabando com o distanciamento nos restaurantes. Para quê? Entendeu? Estão se antecipando. E já falando em Réveillon, várias prefeituras já cancelaram o carnaval. Até o Bolsonaro disse que por ele não tem carnaval, né, Negrão? Até o Bolsonaro. Várias prefeituras estão cancelando o carnaval. Mas e os Réveillon? E o Réveillon? Tudo liberando sob pressão do poder econômico. E governadores e prefeitos interessados no apoio do poder econômico para disputar a eleição no ano que vem. Como é o caso do Ibanez, aqui em Brasília, que é um irresponsável, é negacionista, é irresponsável, é ignorante no sentido de que desconhece a ciência para fazer bobagem, como está fazendo desde abril de 2020 aqui no Distrito Federal. Para quê? Para que tirar máscara? Incomoda. Sim, incomoda todo mundo, mas é uma necessidade. Paciência. Tem muito mais coisa que incomoda. Óculos incomoda, mas você tem que usar óculos, senão você não enxerga, sabe? Então, essa ignorância do Ibanez e de outros governadores e de outros prefeitos faz o brasileiro correr um risco desnecessário. Pode ser que nada aconteça, pode ser que se circunscreva a África, circunscreva a Europa e não chegue aqui no Brasil. Muito difícil, porque os europeus estão vindo para cá, africanos estão vindo para cá. Há poucos dias, Negrão, chegaram aqui no Brasil 2 refugiados do Saara Ocidental, Sarauí.
escapando lá da opressão do Marrocos. Eles chegaram no Brasil, vieram lá do Marrocos, foram para a Turquia, da Turquia ao Brasil, entraram. Tá certo, não se deveria exigir atestado de vacina, não se deveria exigir a realização do exame. É uma irresponsabilidade muito grande, entendeu, Negrão? Que governadores, alguns, prefeitos, alguns, e o presidente da República, com o apoio desse ministro federal, ministro da Polícia Federal, não sei como passou em concurso, né? Porque demonstrando isso, falando ignorância, contrariando a Anvisa, sendo ignorantes, contrariando a Anvisa. Quer dizer, nós corremos um risco desnecessário, um risco que podemos evitar. E poderíamos até mostrar, olha, o Brasil sabe combater a pandemia, o Brasil está sabendo agora, com a pressão que houve, com a CPI, com os resultados da CPI, com a vacinação, está sabendo. Não, mas Bolsonaro não quer combater a pandemia, é incrível isso. Como é que um presidente da República... Vamos fingir que ele não liga... Vamos fingir, não. Ele não liga para as mortes. Tudo bem. A gente sabe que ele não liga para a morte, é assim mesmo, daí, no socoveiro e tal. Mas e a economia? Ele devia ligar para a economia, porque ele é o presidente da República. Já que ele não tem padrões éticos para se incomodar com a morte de pessoas, se não tem humanismo, sensibilidade, empatia, e a economia? Será que ele não imagina que uma volta de uma onda de Covid vai de novo colocar confinamento, vai prejudicar a economia, desempregar mais gente, levar mais fome? Nem isso eles preocupam. O Anderson não está vendo isso, não? Sabe, o ministro da Justiça não está vendo isso? Então, Negrão, e esse governador, o Ibanez, não está vendo isso também, não? O Ibanez está onde? Está onde? Eu sei que o vinho que ele toma é caro, mas e daí? Sabe? Ele podia cuidar mais da população. Exatamente. A irresponsabilidade desse pessoal e essa vontade que eles têm de continuar cometendo esses crimes está relacionado diretamente à impunidade, né? A gente está esperando o Aras tomar alguma atitude em relação ao relatório da CPI da pandemia, e Aras parece que está empurrando com a barriga, né, Hélio? Então, assim, se está fácil, se está tranquilo, se não tem punição, se não... aí fica aí, né? Bolsonaro, Ibanez e outros governadores cometendo... Se nós tivéssemos um procurador-geral de verdade, não esse Aras, não vou nem qualificar esse Aras, se tivesse procurador-geral de verdade, Bolsonaro já estava indiciado, né? Já haveria, se houvesse presidente da Câmara, já tinha aberto processo de impeachment, talvez ele já tivesse... Mas é tudo ali, legal. Eles se protegem, eles se defendem, eles defendem os interesses pessoais deles. E vão normalizando tudo nesse país, né? As loucuras vão sendo normalizadas, né, Hélio? Mas vamos para o baú. No baú do Hélio de hoje, ele prossegue lembrando lá da sua ida para Cuba, onde ele produziu 2 documentários, que ele já relatou aqui, e a gente falou um pouco sobre seu doutorado, né? Que ele tinha uma tese de doutorado, né? que seria objeto de estudo. Mas, enfim, não vou ficar aqui enrolando, não, porque quem vai falar é ele. Vai nos contar que história é essa, Hélio. Fiquei curioso de saber como é que foi isso. Lá de Cuba, né? Negrão, você sabe que foi até bom falar disso, porque eu falei com você que eu fiz 2 documentários em Cuba, e eu tinha feito também outro, depois, aí não tem nada a ver com Cuba, aqui sobre sistema de alfabetização, e aí eu falei, eu preciso desses documentários. Eles estavam, sabe aquelas fitas antigas, UHS de televisão, né? E estavam também, eu tinha em CD, mas também CD, hoje, vários computadores nem aceitam CD. Aí eu resolvi, digitalizei, né? Pedi para o Marti, que faz esse serviço, um cara muito bom aqui de Brasília, e ele digitalizou meus documentários. Agora eu já tenho link, tenho pendrive, são antigos, né? Mas pelo menos fica como uma memória. Mas eu te falei, Negrão, eu fui para Cuba para fazer documentário, acabei fazendo 2. E aí me interessei por esse tema do sistema político eleitoral deles, o poder popular. E me interessei em estudá-lo. E aí optei por tratar disso na minha dissertação de mestrado. Em função disso, eu voltei a Cuba para fazer
pesquisas visando a dissertação de mestrado. E voltei em 91 e já peguei o período especial em tempo de paz, que é o nome que o governo cubano deu àquele momento em que o país entrou na maior crise possível, foi no fundo do poço, bateu na mola e voltou depois. Mas foi lá no fundo do poço, economia terrível, os carros não podiam circular porque não havia combustível, porque a União Soviética já tinha acabado, então não tinha como comprar. E aí, Negrão, eu queria tocar numa coisa muito grave. Os jornalistas brasileiros, outro dia eu vi um da Folha, o Igor, não sei falar sobre o nome dele, nem quero saber, é esse cara dizendo que a desbotada desculpa do bloqueio, como se o bloqueio econômico dos Estados Unidos sobre Cuba não tivesse efeito, sabe? Desconhecer os efeitos terríveis desse bloqueio, que impede que Cuba receba medicamentos, que impede que Cuba receba produtos, que impede que Cuba tenha crédito nos organismos internacionais, que faz com que Cuba tenha que praticamente pagar à vista pelo que compra, que impede navios de aportar em Cuba com mercadorias. Se eles fizerem aportar em Cuba, eles têm que ficar 6 meses sem aportar nos Estados Unidos. Que logo... O bloqueio, Negrão, é uma série de medidas que prejudicam enormemente a economia cubana. Prejudica enormemente. E é uma tática declarada dos Estados Unidos, declarada, está em todas as letras, para apertar o governo, criar uma situação calamitosa, fome, miséria, que leve a população a se rebelar. Isso está escrito, não estou eu que estou falando, isso está escrito, declarado por personalidades dos Estados Unidos. Mas então, Negrão, eu peguei essa época pesada, porque aí já não tinha mais União Soviética, e fiz a dissertação. Mas eu fiquei de contar hoje sobre minha tese de doutorado, eu vou ser rápido. Negrão, quando eu entrei para fazer doutorado em História das Relações Internacionais, eu fiz todas as disciplinas, e eu pensava, aproveitando o conhecimento que eu já tinha adquirido na dissertação de mestrado sobre o poder popular, nas minhas viagens a Cuba, porque eu fui várias vezes depois, vários momentos, e fazer sobre as relações entre o Brasil e Cuba, né? A evolução das relações entre o Brasil e Cuba. Era um tema muito óbvio, muito simples, eu não me empolgava com esse tema. Aí, Negrão, surgiu uma grande oportunidade. Nas viagens que eu fazia para fazer minha dissertação de mestrado, eu conhecia a Marta Hanecker. Marta Hanecker era uma pensadora, escritora chilena, que, na nossa juventude, né, na minha, na sua, não sei, viu, Negrão? A minha também, a minha também. Tinha um livro, né, os fundamentos elementares do marxismo, alguma coisa assim, que era quase uma Bíblia para nós, né? Assim, quase que uma Bíblia, um livro de referência do pensamento de esquerda. E a Vânia Bambirra, que era minha orientadora, era amiga da Marta Hanecker, que tinham se conhecido no Chile, quando a Vânia esteve exilada no Chile. Então, ela mandou uma cartinha, naquela época não tinha internet, né, Negrão? Então, mandou uma cartinha para a Marta, me apresentando, e a Marta me recebeu e me ajudou muito. Ela tinha escrito um livro sobre o poder popular, sobre o sistema eleitoral, que foi uma das minhas referências na dissertação, e eu ia na casa dela e a gente conversava muito, e fizemos um pacto. Ela me ajudava na minha dissertação e eu ajudaria ela num livro que ela estava escrevendo sobre partidos de esquerda na América Latina. Eu ajudaria na questão do PT. Então, a gente ia lá e eu conversava muito com ela me fazendo muitas perguntas sobre o PT. E ela tinha documentos do congresso que o PT iria fazer. Então, ela me perguntava o que era aquele... E a gente ficou amigo. Agora, aí o que acontece? O marido da Marta Hanecker era um dos principais revolucionários da Sierra Maestra, conhecido como Barba Roja, que era o Pinheiro Losada. Pinheiro Losada, Barba Roja, era marido da Marta. E ele tinha recentemente se aposentado. Ele exerceu durante muitos anos um cargo importantíssimo no Partido Comunista de Cuba. Ele era o diretor do Departamento Américas, que depois mudou o nome para Departamento de Relações Internacionais. O Departamento Américas, Negrão, era o departamento do Partido Comunista de Cuba que fomentava a revolução na América Latina. Naquela época,
em que, e eu iria tratar disso, que a política externa, Cuba sendo isolada por todos os países da América Latina, menos o México, ela adotou a política de, então, mudar os governos na América Latina. Uma política que não deu certo, como a gente sabe. Né? Houve a Revolução na Nicarágua, de modo geral não deu certo, e tanto que o Che morreu na Bolívia, tentando fazer a guerra de guerrilhas na Bolívia. Mas o Pinheiro sabia muita história sobre o Brasil, sobre o apoio que Cuba tinha dado a movimentos no Brasil. Você sabe, a ELN, o Molipo, é uma história que eu não vou me estender aqui. E ele estava disposto, ele demorou um pouco. Eu tive na casa dele, inclusive com um funcionário que eu conhecia do Comitê Central do partido, que já tinha estado aqui na embaixada. O Pinheiro falou: tá legal, eu vou te ajudar. Aí, porra, eu vou te ajudar, eu vou te dar informações, tal. Aí eu mudei meu tema da dissertação. Saí feliz da vida, tive com ele várias vezes lá, mas sem iniciar o trabalho. Negrão, o Pinheiro sofreu um acidente de carro pouco depois e morreu. Ele teve um ataque cardíaco, perdeu o controle do carro, o carro foi em cima de um poste e ele morreu. E aí destruiu a minha segunda tentativa de dissertação. Por isso que eu te falei, tem um fator que foi pena, porque, além da morte dele, eu perdi a minha tese de doutorado. E aí tive que partir para um outro tema, que era o capital estrangeiro em Cuba, como Cuba estava aceitando o capital estrangeiro. E eu tinha um caso interessante, Negrão, que eu conheci bem, a fábrica da Souza Cruz, em Havana. A Souza Cruz brasileira tinha uma fábrica de cigarros em Havana. E eu vou deixar isso para a próxima vez, mas eu acabei conhecendo bem isso, porque eu fui convidado pela Souza Cruz para participar de um seminário em Havana. E, a partir daí, eu fiz uma relação com os diretores da Souza Cruz, os diretores da fábrica em Cuba, e é uma experiência muito interessante. Mas eu vou deixar essa para a próxima, tá, Negrão? Tá bom. Você foi fumante, Hélio? Nunca. Nunca? Quando era garoto, era meio necessário você pegar um cigarro, né? Na época era ministro, chegar na festa, dar uma fumadinha. Tinha que fazer isso, senão você ficava meio deslocado, né, Negrão? Mas nunca fumei de verdade, fora desses ambientes de bullying, que você tinha que dar. Mas um charutinho cubano, você chegou a dar umas baforadas lá em Cuba ou não? Não, charuto cubano eu gosto muito. Eu não tenho fumado, não, mas eu gosto bastante de fumar charuto. Você sabe que o charuto você não traga, né, Negro? Charuto você não traga. Então, aquele negócio de tragar nunca me agradou muito, não. O charuto é possível. Agora, não tenho fumado, não, viu, Negrão? Não tenho fumado, não. Até porque está meio em falta. E a gente vai encerrando, então, aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dolly, né, já é final da semana. Bom final de semana para todo mundo. Lembrando que o nosso bate-papo com o Hélio Dolly é retransmitido pela TV 247. E você que está nos assistindo, se você estiver nos assistindo pela TV 247, você faz todos esses procedimentos aí para impulsionar o nosso programa pela TV 247, mas vai também lá na TV 61 e curte o nosso programa, compartilha, se inscreva no canal, essas coisas todas aí para nos ajudar a crescer e chegar, quem sabe, um dia, como o 247 está pretendendo, está quase alcançando, chegar a 1 milhão de inscritos. Seria muito bom, mas sem muitas delongas. Bom final de semana para você, Hélio, para vocês, todo mundo. Todo mundo aí. A gente volta na segunda-feira. Um abraço.